El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, el amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo não tenho amor, eu nada sou. Os benefícios do contrato. Eu sou Altamir Vitorino, seminarista eudista. Seja bem-vindo a essa terceira parte da obra Contrato do Homem com Deus pelo Santo Batismo. Bom, hoje, nesta obra, vocês vão perceber que São João Eudes vai fazer como uma pequena brincadeira, ou uma coisa também séria, podemos entender assim? Imagine que no marketing moderno você precisa apresentar um produto, você precisa deixar esse produto mais visível, mais belo, mais atraente para o consumidor. Assim fez São João Eudes nessa obra, porque ele faz uma brincadeira nessa parte. Ele fala assinar um contrato com Deus e assinar um contrato com o diabo. Então, na obra de São João Eudes, do contrato na qual estamos falando, ele revê e representa aos cristãos quais são as vantagens de ter feito um pacto com Deus e quais são as desvantagens de ter feito um pacto com o diabo. Então vamos lá. Primeiro, pacto com Deus, né? Assinar com Deus. Bom, enquanto você for fiel à promessa de renunciar a Satanás, você viverá sob o governo de Deus, que é o maior de todos os soberanos e o mais amoroso de todos os pais, o mais suave de todos os senhores, o mais fiel de todos os amigos. Você deve estar persuadido de que ele te olha como seu filho, que ele lhe comunica seus bens, enche seu espírito de luz e seu coração de alegria. Ele o conforta em suas aflições, o sustenta em suas fraquezas e providência em suas necessidades. E se você permite que algum mal lhe aconteça, é apenas para ter oportunidade de torná-lo um bem maior. Então, o eixo do ensinamento de São João Eudes no contrato e em todos os seus escritos batismais reside na consciência, por parte do homem, das vantagens de ter estabelecido uma aliança com Deus. O batizado, cidadão do reino, tendo Jesus Cristo como última referência de sua vida, é alguém que tem nas mãos o caminho para a plenitude da verdade e da vida. Então, desse modo, mesmo que a ameaça de se perder esteja latente ao longo do caminho, é privilégio de quem participa do mistério de Cristo manter a serenidade e a paz, mesmo nas confusões ocasionais próprias da condição humana. Então, o princípio que rege a vida do cristão é o bem supremo, a caridade. Quem age em regime da caridade não se engana. É melhor não estar certo pensando bem das pessoas do que pensar mal delas. Palavras são ditas sob a égide da raiva, longe das calmas, e são por sua própria natureza nocivas, prejudiciais, tóxicas. A raiva dita as palavras mais nocivas, e é por isso que quem obedece a essa opinião acaba sufocado com um raro clima pessoal e comunitário. Todos os sentimentos que contradizem o serviço, a humildade, a fraternidade, são as arestas de um problema que, passo a passo, leva ao choro e ao ranger de dentes, indícios inconfundíveis da presença da morte. Quando, como cristãos, obedecemos à voz de Cristo, o bom pastor, somos conduzidos a fontes silenciosas. Nenhuma palavra é suficiente para refletir sobre o imenso benefício que isso representa. Quem nos leva é Cristo, para São João Eudes, um ato de infinita bondade que muitos infelizmente ignoram. Ouçamos o que ele diz. Quase nunca refletem sobre as indescritíveis graças e favores que receberam de Deus no sacramento do batismo. Nenhuma vez em suas vidas eles pensam seriamente
sob as promessas solenes que fizeram a divina majestade e as graves obrigações que adquiriram ao deixar a família de Adão para entrar na família de Jesus Cristo por meio do contrato batismal. Então, é preciso estar persuadido de que ele te olha como filho. Submerso no mistério de Cristo pelo batismo, o cristão acolhe o seu filho e participa em tudo o que corresponda a essa condição. Quando o cristão reza desde a sua condição de filho, a oração e a vida passam diante da presença amorosa de um pai, segundo a instrução dada por Jesus aos seus discípulos e neles a cada um de nós. Esse rosto e essa presença são o que nos sustentam. Somos filhos no Filho, pertencemos à grande família de Deus pelo batismo. Temos uma identidade. Muitas vezes passamos pela vida esquecendo essa condição única e privilegiada. Mas na verdade, nós devemos a um pai, porém diante dos desafios diários, pessoais e comunitários, agimos como órfãos, no sentido oposto ao que somos, longe do que deveria nos identificar verdadeiramente. E Israel assim o fez. Veja o filho da parábola de São Lucas, no capítulo 15, filho pródigo. Mas tudo em algum momento, a urgência nos impele a retornar às nossas origens, onde não nos sentimos estranhos, onde experimentamos a segurança de nossas raízes. Não importa o que a razão ou a circunstância que leva a esquecer quem somos, ou que devemos ter a verdadeira possibilidade de sofrimento. O sofrimento em nossa caminhada, tanto homens como mulheres, na Sagrada Escritura, sofreram no momento, ou eles se distanciaram de Deus por causa do pecado. Então, no ato criativo, Deus infinito comunica seu ser ao homem finito. Esse é um mistério insondável. Então, o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Dei Verbum, assim o expressa. Por meio da revelação divina, Deus quis manifestar-se e manifestar os decretos eternos de sua vontade em relação à salvação dos homens, para comunicar-lhes os bens divinos que ultrapassam totalmente a compreensão e a inteligência humana. Pois bem, nada mais vantajoso do que descobrir os dinamismos de que Deus na prática cotidiana. Se pensarmos no mistério de Cristo, referido por São Paulo, o Evangelho, este é Cristo Jesus, é fundamentalmente um dinamismo de Deus que o crente apresenta para ser capaz de grandes conquistas. Neste horizonte, pode-se interpretar em Gálatas 2:20, quando alguém se sente impelido a todo tipo de obra, é Cristo quem o move. Nas palavras do apóstolo, não sou eu, é Cristo que vive em mim. Bom, se através do batismo o dinamismo de Cristo foi comunicado ao cristão, todo aquele que energiza suas palavras, sentimentos, ações, nesse horizonte, vive sem dúvida o seu batismo. Então, no mundo tereis lutas, mas tende ânimo, eu venci o mundo. O batismo é a consequente condição de filhos de Deus, não isenta os batizados das tribulações de cada dia. A vida do cristão é um combate, como diria São Paulo, para uma viagem em que, remando contra o vento, enfrentou o cansaço. O cristão, então, quando imbuído da fé, essa fé é a atmosfera que envolve o crente em dificuldades. Mesmo os piores contratempos podem sufocá-lo. Ele pode estar perturbado, mas de fato, a leve tribulação de um momento nos produz, em excesso, um pesado fluir de glória eterna. Para aqueles de nós que não colocamos os olhos nas coisas visíveis, mas nas coisas invisíveis, pois as coisas visíveis são passageiras, mas as coisas invisíveis são eternas. O próprio Paulo escreverá na noite de sua vida: competi a nobre competição, cheguei à linha de chegada da corrida, perseverei a fé.
Bom, isso está em 2 Timóteo 4,7. Então, na experiência de São João Eudes, as tribulações são uma ocasião para dar toda a glória a Deus. Por um lado, ao mesmo tempo, são fontes de bênçãos. A propósito, ele escreve no memorial: a misericórdia divina me fez passar por incontáveis tribulações, como um dos maiores favores que ele me deu. Eles foram muito úteis para mim, e ele finalmente me libertou de todos eles. A mesma coisa que São Paulo escreverá a Timóteo ao contar sua experiência no ministério. Bom, chegamos então à segunda parte, que é assinar com o diabo. Engraçado que João Eudes escreve, né? Mas é isso mesmo, assinar com o diabo. É a tirania do demônio. É a parte da brincadeira de São João Eudes no livro de assinar um contrato com o diabo. Como isso se dá? Vamos lá. Quando João Eudes escreve a rainha mãe da Áustria, ele se refere ao diabo como um tirano. Estou certo de que se você, majestade, quisesse usar o poder que Deus lhe deu para destruir a tirania do diabo e estabelecer o reino de Jesus Cristo, faria muito mais do que todos os missionários. João Eudes refere-se ao poder de Deus. Com São Paulo diríamos Evangelho. Este é Jesus Cristo, pelo qual tudo é possível. Mas para subjugar e escravizar esse poder, ele deve ser neutralizado. Aconteceu com Sansão em sua luta com os filisteus. O povo de Israel experimentou ao esquecer o Deus verdadeiro. Eles caíram na idolatria. O pecado, valendo-se de todas as suas artimanhas. Pensemos nas imagens bíblicas, tanto de Gênesis do Antigo Testamento, como das tentações com que começa o ministério público de Jesus nos evangelhos sinóticos. Leva ao rompimento com Deus e com os irmãos. Em outras palavras, precipita o ar sombrio da autossuficiência em que a transcendência inerente ao coração humano é submersa. João Eudes explica assim: sendo um atrativo das coisas deste mundo e que mais nos faz cair no pecado, o diabo usa-o como isca para nos tornar amáveis e atrair-nos para ele. Foi assim que ele fez nossos primeiros pais pecarem, prometendo-lhes a ciência do bem e do mal. A sua audácia veio até mesmo para tentar o nosso Senhor Jesus Cristo com este meio, oferecendo-lhe todos os reinos que ele quisesse cometer um pecado. Bastava apenas cometer um pecado. Como os homens e as mulheres de hoje são escravizados pelo pecado. O que o demônio estava usando para subjugar as pessoas? Bom, as pessoas de hoje conseguem realmente ser tão livres quanto proclamam as ideologias e os sistemas atuais, onde a bandeira da luta é o agnosticismo, a indiferença, o individualismo. Qualquer que seja o horizonte de resposta, não há dúvida de que o pacto com o pecado e as seduções do mal trazem consequências terríveis para aqueles que estabelecem uma aliança com eles. Há quem em sua vida pareça ter feito um pacto com a inveja e o ódio e ter que sofrer pelo bem do outro ou lamentar uma justiça que não atende às expectativas de um coração que não perdoou. Ninguém que faz aliança com a preguiça, com a indiferença, com o bem pago, o salário do pecado é sempre a morte. São Paulo dirá, sem rodeios: nem pode aquele que despreza os outros ser considerado superior, alcançar algum bem superior. Falha as promessas do batismo, ou seja, no vivê-lo deixa o cristão à mercê de Satanás, que é o mais injusto de todos os tiranos, o mais duro de todos os senhores, o mais implacável de todos os inimigos, o mais cruel de todos os algozes. Ele não tem nada além do ódio e uma raiva mortal por eles, e ele tenta apenas enganá-los e perdê-los. Se ele promete algo de bom, é para deixá-lo infeliz, e se isso os torna como um momento de prazer, é para mergulhar-nos na dor eterna. Então, São João Eudes está certo ou está errado? Aqueles que agiram por ódio devem ser solicitados a narrar sua experiência,
a quem eles machucaram, a quem prejudicaram, a quem caluniaram, a quem não se importou com o destino do seu irmão e contar o que sentiram. Você as conhecerá por seus frutos, e os frutos do Espírito são paz, alegria, bem-aventurança. O pecado é por natureza uma condição limitante que aumenta aqueles que não podem vencê-lo na miséria. A vida de quem se esquece de viver o batismo não é vida. Enfim, para terminar, há toda uma teologia do batismo em vista precisamente de sua centralidade na experiência cristã. Mas a teologia do batismo não é tanto o primeiro objeto de interesse de São João Eudes, mas uma pastoral da mesma, que move os cristãos a vivê-la. É inútil ter cometido por contrato se a natureza do contrato é finalmente ignorada. Há quem não saiba o que significa ser batizado e ser cristão. É necessário conhecer a fundo as vantagens e desvantagens de um contrato. Para um jogador de futebol profissional, não é a mesma coisa assinar com um time pequeno ou com o Manchester United, um time grande, conhecendo a natureza dos clubes. Por outro lado, São João Eudes se dirige ao público particularmente sensível à categoria do contrato. Sociedade francesa do seu tempo certamente poderia assimilar melhor catequese que incorporada a uma categoria familiar para eles, o contrato. A França é o berço do estabelecimento e lar dos pensadores como Rousseau, que anos depois escreveu o contrato social. Agora, o contrato é qualquer convenção em que duas partes se vinculam mutuamente. Habilmente, alguns estudiosos do assunto destacam que dentro das condições para a celebração de um contrato é necessário levar em conta a possibilidade real das partes cumprirem seus compromissos. Então, São João Eudes teria feito a força do contrato recair não tanto sobre os compromissos do homem, quanto sobre a ação gratuita de Deus. Ficamos por aqui nesse vídeo. Pedimos que você continue nos acompanhando para a quarta e última parte da obra de São João Eudes. Queremos, Senhor Jesus, que vivas e reines em nossos corações. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, el amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor.